Fala rapaziada, nesse vídeo a gente vai analisar Encanto, uma animação muito boa da Disney que eu fui basicamente obrigado a gravar sobre por pressão popular. Encanto fala muito sobre problemas familiares, sobre o paradoxo do vidente. Afinal, você acha que as visões só acontecem porque o vidente fala ou porque elas já iam acontecer? A gente vai ver também sobre participar de uma família de gente excepcional e não ser excepcional. Esse aqui é um filme que te ensina a ser o seu próprio milagre e não ficar esperando por um. Eu mesmo solidifiquei alguns pensamentos que eu tinha com a ajuda desse filme. Enfim, vamos lá. A animação começa com a avó da nossa personagem principal contando todo o contexto do filme. Ela diz que ela estava fugindo com seu marido, Pedro, em busca de uma casa porque eles estavam sendo perseguidos. Tudo ali parece passar em um tempo meio que de guerra. Só que o Pedro foi encontrado e foi morto, e ela acabou ficando sozinha com os filhos dela. E foi nesse momento, o momento mais baixo da vida dela, que a luz da vela brilhou mais forte e uma casa surgiu. E não foi qualquer casa, foi uma casa inteligente que tem vida, tipo a Casa Monstro. E na Casa Monstro a casa só tem vida porque é possuída pelo espírito de uma mulher que morreu lá. O que me faz pensar que a Casa de Encanto tá possuída pelo espírito do Pedro. Inclusive, eu fiz um vídeo de A Casa Monstro, se você quiser, vai ver depois. E também tem umas montanhas que cresceram em volta, simbolizando que agora eles estavam protegidos, como se fosse uma espécie de muro. Ela também conta dos dons que os filhos dela receberam do milagre. Diz que ganharam aquilo para que pudessem ajudar a família. E esse é basicamente todo o contexto do filme, e é em cima disso que a gente tem todo o resto. A problemática vem agora. A Mirabel, que é a nossa protagonista, é a única da família até então que não recebeu dom nenhum. E após o flashback da avó que contou tudo, ela começa a cantar sobre a família Madrigal. Aqui ela conta todos os dons que todo mundo tem. Então tem uma mina que controla a sorte, tem uma mina fortuna, tem um mutano que não se transforma, só fala com os animais, tem a tempestade, tem o Bruno. Shhh, a gente não fala do Bruno. Tem a mina que cura com coxinha, tem a que tem super audição e tem os caras que não tem dom. Eles só são da família porque se casaram com alguém que tem dom. E tem a Mirabel, também não tem dom nenhum, mas ela deveria ter, seguindo uma lógica. E isso é muito louco porque em uma família de gente excepcional, se você não for excepcional também, você se sente excluído, por mais que o padrão do mundo seja não se sentir excepcional. Por algum motivo, a Mirabel acredita que ela também é tão especial quanto todos os outros membros só por pertencer à família, ou pelo menos ela quer acreditar nisso. E ela pode ser sim especial, mas não é porque ela é dessa família. A genética não é definidora de excepcionalidade. O seu dom não é não admitir a realidade? A Mirabel faz exatamente o que essa menina aqui tá falando. Ela não admite a realidade de que, na verdade, ela não é tão excepcional quanto essas pessoas. E excepcional no sentido de não ter dom. Mas é claro que isso no sentido de ter poderes, porque ela pode ser muito boa em outra coisa. Aqui no filme, eles estão arrumando a casa pra cerimônia do milagre pra esse menino, e a Mirabel quer se sentir parte dali, por mais que ela não tenha dom. Mas ela é naturalmente meio desastrada, e isso acaba incomodando a abuelita. E eu sei que se você viu esse filme, você também sentiu ódio dessa véia, porque ela é muito chata e injusta com a Mirabel. Ela fica excluindo ela das coisas só porque a menina não tem dom, como se ela pudesse escolher isso. E se ela pudesse, é óbvio que ela escolheria ter. E aqui a gente pode ver como a abuelita é muito dependente desses dons, porque só o fato de uma das netas dela não ter conseguido já abala toda a estrutura mental da véia. Acho que o filósofo Epiteto ficaria bem decepcionado com as condições mentais dela, porque ele dizia que a única forma de viver plenamente é desprezando tudo o que a fortuna oferece. Ou seja, nesse contexto, seria a mesma coisa que desprezar o dom. E ele dizia que deveria ser assim, porque tudo que a fortuna dá, ela também pode girar, e isso pode ser causa de muito sofrimento se você não tivesse apoiado em nada mais concreto. O que acontece em seguida é a cerimônia de dom do menininho, que eu não fiz muita questão de lembrar o nome, mas ele é basicamente aquele X-Men que fala com os animais. Uma coisa que me intrigou também foi que essas pessoas ganham quartos totalmente personalizados com seus dons. A única que não tem é a Mirabel mesmo, tadinha. Mas isso me levantou uma dúvida, será que se eles forem pra longe demais da casa, eles podem perder o dom? Ou será que não tem nada a ver? Dá até pra fazer uma sequência de Encanto onde um membro da família decide desprezar tudo aquilo e viver no mato, mas enfim, eu só tô chapando muito aqui. Tem um momento mais pra frente onde a abuelita fica muito feliz do menino ter recebido um dom, e ela decide tirar uma foto com a família, só que todo mundo esquece que a Mirabel existe naquele momento, ressaltando mais ainda que o único laço que une aquela família são os poderes. Mas o engraçado é que até os pais da Mirabel não percebem que ela não tá na foto, os pais simplesmente esqueceram da existência da filha. Depois de ser esquecida, ela obviamente entra em depressão e não, na verdade ela começa a cantar sobre a solidão dela e o quanto ela gostaria de ter um milagre. Mas algo que ela não percebe é que ela não precisa de um milagre, ela não precisa de um dom ou do reconhecimento da abuelita dela. Tudo que ela precisa já tá dentro dela. Ela precisa, na verdade, de si mesma. Se você tá cansado de sofrer, não é esperando um milagre que vai resolver. O filme continua e a gente vê a Mirabel tendo um mau presságio. Nessa visão, a casa tá desmoronando e a magia acabando. Ela obviamente vai contar tudo isso pra avó dela, mas ela escuta, não, ela ignora e continua fingindo que tá tudo bem. Aí depois vem pedir ajuda, aí depois não vai
entender, minha querida. Mas não posso ser injusto com ela, já que um pouco mais pra frente é nos mostrado que ela aparentemente mente só pra tentar manter as aparências e proteger todo mundo. Então, por mais que ela aja de maneira errada e injusta com a Mirabel, ela tem os seus motivos pra isso, mas eu continuo não gostando dela, velha chata e insuportável. Quando a Mirabel vai investigar o que tá acontecendo, ela acaba falando com a Luísa, a mina super forte. A questão é que ela sente que ela tá perdendo a força como se a magia estivesse mais fraca, e fala que sem o dom dela, ela não é nada. Mas será que isso é verdade? Será que o que define quem você é o seu dom? Pra mim isso não faz sentido, mas então o que define quem é você? Será que você é o que você consome, ou o que você gosta, ou são todas as suas experiências juntas? Essa é uma pergunta que pra mim nunca foi respondida direito. É muito difícil saber que o que me define como ser humano em termos científicos é eu ser um animal racional bípede. Assim como Platão disse, o ser humano é um bípede sem penas. Até o Diógenes, que era um filósofo meio doidão, depenar uma galinha, e no meio da palestra de Platão ele chegou lá e disse: olhem só, eu encontrei um humano então. E aí o Platão teve que mudar o que ele dizia ser um humano. Mas pra você, o que define um ser humano? O que é ser humano? Deixa aí nos comentários, porque ultimamente eu tenho buscado essa resposta. A gente descobre também que antes do Bruno ir embora da família, ele teve uma visão sobre o que estava acontecendo. E a injustiça que foi feita com o Bruno é uma das maiores injustiças que eu já vi acontecendo na rede de televisão brasileira. As pessoas não gostavam das visões dele porque ele contava a verdade para as pessoas. Ele simplesmente mostrava a realidade, ele falava o que ele via. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então a Mirabel entra no quarto do Bruno e encontra uma visão onde a protagonista é ela. E na visão tá ela como se fosse algo ruim. E toda visão pode ter um significado ruim se você olha por uma ótica ruim pra ela. Mas é uma visão. Você não pode saber o contexto até que a visão se realize. Mas ver aquela visão como algo ruim foi exatamente o que a Mirabel fez. E logo após ela ver aquilo que aparentava ser um mau presságio, ela sai do quarto do Bruno e dá de cara com a Abuelita e com a Luísa. A Luísa tá chorando porque ela se sentiu fraca, e a mina é tipo o Hulk, não era pra ela se sentir fraca. E a partir daqui, a Abuelita começa a culpar a Mirabel pela fraqueza da magia, como se ela fosse a fonte causadora dessas coisas. O que aconteceu? O que você disse pra ela? Nada, eu... Depois disso, começa a música de Não Falamos do Bruno, que pra mim é a segunda melhor música desse filme, tá? Mas pra vocês que assistiram, vocês acharam essa música grande coisa? Eu acho que o boato sobre o quão boa era essa música foi maior do que a música em si, mas tudo bem. Mas o que eles contam do Bruno, basicamente, é que ele contava a visão dele pras pessoas, mesmo que a visão fosse ruim. E as pessoas culpam ele por essas visões ruins, como se ele fosse o causador delas, a mesma coisa que tá acontecendo com a Mirabel. E aqui a gente entra no famoso paradoxo do vidente, que é aquela velha questão de: a visão acontece porque ela já ia acontecer ou ela acontece porque o vidente contou? Por exemplo, no casamento da moça que tem poderes de mudar o clima de acordo com suas emoções, o Bruno falou que ia chover, então choveu. Mas então choveu porque ia chover ou choveu porque ele falou que ia chover e isso acabou estressando ela? E isso cria uma brecha sobre a existência de videntes, porque podem não existir videntes, mas apenas pessoas que falam de coisas e essas coisas só acontecem porque elas falaram. E eu não sei a resposta para esse paradoxo e temo eu nunca saber, mas se as coisas acontecem porque tem que acontecer, então é lógico que exista um destino. Portanto, a gente talvez não tenha livre-arbítrio. E se você quiser ver mais o meu pensamento sobre livre-arbítrio, vê o meu vídeo sobre Futurama. Mas enfim, a gente continua e vê que ela pegou aqueles fragmentos e levou pro quarto dela, deixando logo em cima da mesa, o que fez o pai dela ver. E também a Dolores, que tem super audição, ouvir toda aquela história maluca do Bruno e da visão que ele teve com a Mirabel. A Dolores é uma daquelas pessoas que não consegue guardar segredo, então logo todo mundo ficou sabendo, estragando um jantar romântico que o Mariano ia ter com a Isabela. Acontece um monte de coisa nessa cena, é uma das mulheres do filme, é tipo uma cena de perseguição, só que só em um cômodo, é muito boa mesmo. O que acontece é que a visão vai parar bem em frente a quem não podia parar, na cara da Abuelita. Quando isso acontece, a casa começa a rachar, bem de acordo com a profecia. E olha só que interessante, a casa só começou a rachar de fato quando a Mirabel viu a visão na frente dela. Enquanto ela não sabia da essência dessa visão, ela só havia imaginado a casa se rachando. A Mirabel segue uns ratos que levam ela até o porão, onde convenientemente o Bruno estava escondido. O coitado, ele devia estar ali por muito tempo. Ele fez isso por medo do julgamento da família caso ele contasse mais alguma visão. Ele podia só ter parado de contar, né? Não precisava se esconder dessa forma, mas tudo bem, não vou ficar julgando o menino. O Bruno é inclusive uma pessoa bem supersticiosa. Ele fica toda hora batendo na madeira, acho que por ter sido o mais etéreo, ele acredita em coisas do gênero, como em destino. E eu acho engraçado como algumas coisas são chamadas de superstição e outras são chamadas de fé, já que se a gente for parar pra analisar, são duas crenças em coisas místicas. O filme segue e a Mirabel tem uma conversa com o Bruno, onde ele diz que ama a família dele e que se afastou pelo bem deles. É impressionante quanto a família conseguiu criar nele a sensação de que o menino estava atrapalhando. A família realmente estava se arruinando aos poucos e por nada, só por falta de raciocínio lógico básico. Ele conta também que a visão não tem um destino definido, parece aquelas figurinhas holográficas que quando você vira de um lado a imagem muda, o que me faz pensar que pelo menos no universo de Encanto existem coisas que são definidas
definidas e coisas que não são definidas. O que acontece em seguida é que o Bruno vê mais sobre aquela mesma visão, mostrando que para resolver tudo, ela tem que abraçar a Isabela, que é uma irmã que ela ama muito, como vocês podem ver nesse trecho aqui. Um abraço! Para fazer a vela brilhar, você precisa abraçar! Isabela! Ela tem uma reação muito ruim e o Bruno até fala que é sempre assim, sempre que essas pessoas veem os seus futuros elas não gostam, talvez porque aquilo é uma quebra de expectativa muito grande quanto ao que as pessoas imaginam, mas então depois a Mirabel vai atrás da Isabela pra tentar resolver aquelas coisas, mas elas acabam brigando e a Mirabel fala umas verdades, só que ela acaba despertando um cacto no poder da Isabela, que antes só fazia flor das mais bonitas, aí do nada saiu um cacto lá que não é simétrico, que não é tão cheiroso, que é todo espinhudo, e isso foi muito especial pra Isabela, e ela até gostou, porque isso saiu assim que ela falou a verdade. Ela tava planejando casar com o Mariano só para agradar a família, mas ela nunca quis isso de verdade. Aquele cacto foi retirado de dentro dela como uma forma de expressão, como se ela achasse aquela verdade feia, mas mesmo assim era a verdade. Eu acho que o verdadeiro dom da Mirabel é exatamente esse, fazer com que as pessoas falem a verdade pra ela, sabe? Ela só quer saber a verdade, ela não liga pras aparências, ela não é igual a Abuelita, que só tenta manter as coisas bonitas. Depois disso, a Isabela começa a cantar e dançar e acaba se sujando toda, o que irrita um pouco a mente da Abuelita, que culpa a Mirabel por tudo que tá acontecendo, sendo que a menina não fez nada demais além de viver e perguntar pras pessoas. A Mirabel é tipo o Sócrates incomodando os ricos de Atenas que só sabem viver de aparências. A Abuelita é uma daquelas pessoas que prefere culpar alguém pelas suas próprias faltas, ela é uma pessoa que não olha pra si, não sejam essas pessoas, se culpem e sejam sinceros com vocês mesmos. Fora que a Abuelita é um pé no saco, ela nem é vilã, mas eu consigo sentir muito ódio dela. O bom dessa cena é que a Mirabel fala umas verdades na cara dela, ela não deixa quieto, e isso me faz gostar da Mirabel, ela vai contra uma autoridade porque ela sabe que tá certa, e mais uma vez a juventude fazendo o trabalho dos mais velhos. Nessa discussão a casa começa a desmoronar, mas a Mirabel até consegue salvar a vela que mantém o milagre, mas ela mesmo assim apaga, fazendo com que eles percam a casita e também os poderes. Depois disso ela meio que foge por um tempo e é encontrada pela Abuelita, que parece ter finalmente percebido que ela é quem é o grande problema, e ela conta com um flashback da vida dela, onde a gente vê com quem ela foi casada e a cidade sendo invadida e depois a família toda tendo que se mudar, e ainda o marido dela sendo morto pelos invasores, o que torna tudo bem mais triste e um milagre realmente forte. É até justificável o medo da Abuelita em perder a casa, porque aquela casa significa mais do que só uma casa, é praticamente o Pedro, o marido dela. Ela também admite a culpa e elas acabam se resolvendo na base do diálogo mesmo. No mundo real, geralmente não é bem assim, mas era bom se fosse. E isso me lembra uma frase de Mark Twain, que é: nenhuma quantidade de evidência irá persuadir um idiota. Ou seja, no mundo real a verdade às vezes não funciona com os idiotas, mas mesmo assim a gente tem que investir em fazer notar toda a hipocrisia que essas pessoas sentem e que elas falam, e a gente tem que usar as palavras delas contra elas mesmas para que isso seja cada vez mais perceptível, assim como Sócrates fazia. Ele buscava a verdade independente de quem fosse e de onde fosse. Ele só estava interessado na verdade, ele não ligava para aparência e ainda fazia as pessoas notarem as suas próprias hipocrisias, dando exemplos práticos e usando as próprias palavras das pessoas contra elas mesmas. Nessa hora, o Bruno reaparece como um cavalheiro e pega toda a culpa de tudo que ruim que aconteceu, porque ele é um ser humano corajoso, afinal de contas. Mas pegar toda a culpa não era necessário, porque ele é abraçado pela Abuelita, mostrando que ela se sente culpada por ele ter ido embora, ou ela realmente não queria que ele tivesse ido embora. No final, tem a melhor música do filme pra mim, que é a da família reconstruindo a casa, e não só a família, mas a cidade inteira também ajuda, mostrando que ali tem um senso de união muito grande, é muito bonito de ver. As pessoas com dons ajudaram a cidade outras vezes, e agora era a hora deles ajudarem também, retribuindo os favores, o que foi justo da parte deles. Depois de um tempo, a casa finalmente é reconstruída. Você é o nosso dom. Pode entrar. E é justo a Mirabel que tem as honras de abrir a porta. E essa cena meio que redime ela de quando ela era criança. Isso que o Bruno fala faz muito sentido, dando a entender que o dom dela era na verdade conectar a família e resolver as coisas. Ela pelo menos mostrou ter o dom de fazer os outros se abrirem e falar mais sobre os seus verdadeiros sentimentos. Nesse momento final a casita também revive e todo mundo fica feliz, obviamente recuperando os dons. Esse filme me ensinou que por mais que digam pra você que você não tem dom, por mais que as portas se fechem na sua frente e por mais que tudo indique que você vai arruinar as coisas, ainda assim, isso pode não ser tão ruim quanto parece. Você talvez tenha um bom futuro, provavelmente não da maneira que você espera, mas mesmo assim, um bom futuro. E eu poderia falar muito mais sobre os filósofos que falam sobre essas coisas, do mundo não ser como você imagina, mas eu acho que eu já falei bastante dos históricos aqui nesse canal. Se você quer encontrar respostas, assiste os outros vídeos. Tchau!
santuário.